Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre controle de vetores. Eu trouxe duas questões, afinal de contas, controle de vetores foi o tema do nosso vídeo da semana passada, onde nós relembramos as fases de vida do mosquito, ovo, larva, pupa e o mosquito adulto, e também falamos sobre os controles de vetores mais utilizados, mais famosos e que tem muita chance de cair dentro da sua prova. Quem preferir, tenta fazer sozinho, pula o vídeo e vê a resposta no final, e quem preferir fica comigo aqui na explicação, que eu acredito que vai valer bastante a pena, tá ok? Então vamos aqui para a número 1. A número 1 é uma questão da Banca Fundatec, é do ano de 2019 e diz o seguinte: o controle de vetores é dividido principalmente em... Aqui nós vamos ter três opções, nelas vão estar descritos o tipo de controle químico, o tipo de controle biológico e o tipo de controle mecânico. E nós vamos dizer, vamos ter que marcar qual está correta, qual não está, se todas estão erradas, se todas estão certas. Bom, o controle químico é o uso de inseticidas para controlar as diferentes fases dos insetos. Para o controle de insetos vetores de doenças, são utilizados produtos formulados de acordo com a fase e os hábitos do vetor. Os inseticidas podem ser classificados como larvicidas, cujo alvo são as fases larvárias, ou adulticidas, direcionados a controlar os insetos adultos, para os quais é utilizada a aplicação residual ou aplicação espacial. Letra B. Biológico. Uso do sol e da chuva como coadjuvantes no combate aos vetores. E número 3. Mecânico ambiental. Uso de métodos que eliminam ou reduzem as áreas onde os vetores se desenvolvem, como a remoção da água estagnada, a destruição de pneus velhos e latas, que servem como criadouros de mosquito. Ainda podem ser utilizados métodos que limitam o contato homem-vetor, como mosquiteiros, telas nas janelas das casas ou roupas de proteção. Bom, interessante essa questão. Nós podemos reparar, gente, e relembrar também o vídeo da semana passada, em que eu falei sobre o controle químico. Que o controle químico, embora ele seja eficaz, em algumas cidades ele já não é tão utilizado no momento. Ele ainda é utilizado, porém não com tanta frequência, porque o controle químico, por mais que ele ajude a combater o mosquito, nas diferentes momentos da vida dele, fases da vida dele, ele acaba sendo prejudicial ao restante da natureza, tanto a outros animais, a questão da fauna, como a questão também da flora, por ele ser prejudicial a outras vidas e não apenas ao mosquito. Então ele acaba combatendo o mosquito, mas ele acaba também sendo prejudicial a outros seres, a natureza como um todo. Então essa descrição do controle químico está sim correta, e ele é utilizado de acordo com a fase ali do que ele queira combater, como por exemplo o larvicida, quando quer se combater o mosquito ainda na fase larvária, e os adulticidas, que já são mais direcionados a controlar os insetos adultos. Então aqui o controle químico está correto. Já o controle biológico, gente, aqui falou que é o uso do sol e da chuva como coadjuvantes no combate aos vetores. Tem que se ter um certo cuidado, porque quando a gente fala em controle biológico, pode parecer algo muito natural, então a gente poderia marcar essa questão, só que não tem a ver com sol e chuva. O controle biológico, ele se baseia no uso de parasitas, patógenos ou predadores naturais, ou moléculas biológicas para o controle da população do vetor, como é o caso de alguns bacilos, ou também o uso de alguns peixes predadores, como a espécie Gambusia affinis. E uma coisa, gente, que esses dias eu coloquei aqui na aba da comunidade do canal, sobre o manual da FUNASA, que fala sobre o controle de vetores. Ele é um manual que existe desde o ano de 2001 e ele é gratuito, ele está na internet. Eu só não botei o link porque realmente o YouTube ele é meio enjoadinho com questão de link. Mas se digitar no Google, acha fácil. Muitas questões sobre controle de vetores, muitas questões usadas em provas dos agentes de endemias são tiradas desse manual. Controle mecânico ambiental. Esse nome, gente, está correto. Pode vir controle mecânico ou ambiental, que está falando da mesma coisa. E aqui está falando sobre a remoção de água parada, destruição de pneus e latas, enfim. Quando a gente fala sobre
tampar, vedar, virar de boca para baixo, descartar. Quando a gente fala de coisas assim, que a gente consegue estar ali fazendo, nós estamos falando do controle mecânico. Lembra colocar areia lá no potinho, lá no pratinho, para não ficar acumulado água? Isso é um controle mecânico. Virar o pneu, virar a latinha, vedar a tampa da caixa d'água. Quando a gente fala disso, é controle mecânico ambiental. E geralmente ele é o primeiro método recomendado. Assim como o controle químico é o último a ser recomendado, o controle mecânico geralmente é o primeiro, porque são medidas mais simples que a gente consegue fazer na nossa casa, independente de uma autoridade, independente do agente de endemias e do agente de saúde, passar lá e orientar e fiscalizar. Isso é algo que nós podemos fazer, por isso ele é o primeiro método geralmente utilizado. Na primeira questão, a afirmativa primeira e a afirmativa terceira é que estão corretas, então a gente marca aí a letra E. Eu deixei aqui no primeiro comentário fixado o link dos materiais do professor Alan Souza, lá do canal Futuro ACS. Eles vão estar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição. Vale a pena estar dando uma olhada, o preço é simbólico e pode te ajudar muito na sua preparação para a prova. E para a nossa questão de número 2, que diz o seguinte: as atividades de controle vetorial são de grande importância e necessárias para evitar a transmissão de dengue, febre da chikungunya e zika vírus. Ainda hoje, essas ações são a principal forma de evitar casos dessas doenças. Existem várias técnicas disponíveis em saúde pública para controle de vetores. Podemos classificá-las em controle mecânico, manejo ambiental, controle biológico, controle legal, controle químico e controle integrado de vetores. Abaixo, marque a alternativa que não está de acordo com cada classificação. Bom, na letra A, está falando que o método de controle mecânico envolve técnicas simples e eficazes, como a gente viu agora há pouco, devendo ser o primeiro tipo de controle utilizado no programa de controle da dengue. Consiste na utilização de medidas que dificultam ou impeçam o desenvolvimento do ciclo de vida do inseto ou que possam contribuir para diminuir o contato humano-vetor. Exatamente, gente, isso aqui está correto. Como eu falei agora há pouco, geralmente ele é o primeiro método utilizado. Geralmente, por ser algo simples, a gente consegue estar fazendo, independente do agente de endemias passar na nossa casa ou não. A gente conseguir tampar melhor a nossa caixa d'água é um método simples, então ele deve realmente ser o primeiro. Então, a letra A aqui está correta, não é então o que a gente está procurando. Nós estamos procurando a alternativa que não está de acordo com a classificação. A letra B fala do controle biológico e reparem, gente, que essa opção ela é bem longa. Então, ela dá aquele medinho da gente marcar alguma coisa e ela, na verdade, não está correta ou está correta justamente por ela ser longa. Mas vamos ler e vamos ver se faz sentido ou não. O controle biológico de pragas e vetores consiste em utilizar algum tipo de inimigo natural específico. Esses inimigos naturais podem ser predadores, parasitas ou patógenos, bacilos. Os predadores são insetos ou outros animais, como algumas espécies de peixe que eliminam as pragas, exatamente como a gente viu agora há pouco, seja sugando hemolinfa, que é o sangue dos insetos, seja alimentando-se de seus tecidos. Alguns dos parasitas utilizados no controle biológico são representados por determinadas espécies de fungos e nematóides, pequenos vermes, que vivem se alimentando dos tecidos do animal parasitado, aproveitando para completar seu ciclo biológico. O que a gente repara aqui? Que aqui está muito bem explicado tudo que a gente resumiu agora há pouco ali, lembrando do controle biológico. E reforçando mais uma vez, gente, essas questões sobre controle biológico, geralmente elas são retiradas do manual da FUNASA. Então, se você fizer sempre a leitura correta lá sobre os tipos de controle de vetores, você não cai em pegadinha, porque como você vai estar lembrando dessa questão de patógenos, parasitas, predadores, tem sempre o exemplo do peixe também, então você vai falar, opa, isso aqui realmente bate totalmente com o controle biológico. Aí você não cairia naquela primeira questão que teve ali atrás, falando que tem a ver com sol e chuva. Então, é muito fácil de estar guardando, porque bate tanto na mesma tecla, vamos dizer assim, as questões, elas são sempre do mesmo jeito, não tem muita mudança, que assim fica até mais fácil da gente estar guardando. Então, aqui a letra B está correta. Essa é a descrição perfeita, super completa sobre o controle biológico. Aqui embaixo vai falar sobre o controle legal,
que ele é realizado quando se utilizam instrumentos que normalizam ou restringem ações relacionadas à saúde pública. Essa regulamentação pode ser feita por leis, portarias, entre outros. É uma importante ferramenta quando bem aplicada. As autoridades municipais podem regulamentar ações que devem ser cumpridas pelos munícipes, como, por exemplo, limpeza de terrenos baldios, educação ambiental, controle de algumas atividades econômicas, ferro-velhos, borracharias, limpeza de domicílios e entrada em imóveis que estão fechados. Para ter acesso a esse método, é necessário que o líder comunitário busque a prefeitura de seu município. Naquele vídeo da semana passada, eu mencionei o controle legal como um controle que nem sempre é citado, mas nessa questão aqui, ó, ele acabou sendo. Ele está sendo citado aqui e ele estaria quase correto, gente. Ele estaria quase correto, se não fosse por esse finalzinho que diz que para ter acesso é necessário que o líder comunitário busque a prefeitura de seu município. E aí eu penso o seguinte: nem todas as comunidades, nem todos os bairros têm um líder comunitário. Então, aquele bairro que não tem um líder comunitário, aquele pessoal não vai ter acesso a esse método, eles não vão poder usufruir do controle legal? Não faz muito sentido. Então, o que é o ideal? Cada município tem a sua lei orgânica. O ideal é que cada município incorpore, ele inclua na sua lei orgânica essa questão do controle legal, de poder entrar em locais que estão fechados, as pessoas terem essa educação ambiental, elas poderem fazer a limpeza ali de terrenos baldios. Então, o controle legal ele deve ser incorporado ali em leis municipais, principalmente no Manual da FUNASA fala sobre incorporar na lei orgânica, só que essa parte aqui, que para ter acesso a esse controle, o líder comunitário tem que buscar a prefeitura, então assim, não faz nenhum sentido. Então a letra C, ela acaba sendo errada por causa dessa frasezinha dela aqui do final, tá ok? Então a letra C é o que a gente estava procurando. Vamos só conferir aqui a letra D, que fala sobre o controle químico, que ele representa o uso de algum tipo de substância química para eliminar ou controlar vetores ou pragas agrícolas. Em virtude de várias limitações que esse tipo de controle provoca, deve ser considerado como a última alternativa a ser adotada. Então acaba caindo no que a gente falou agora há pouco. Assim como o controle mecânico ele é a nossa primeira opção, ele é muito indicado, o controle químico ele é utilizado em última opção por trazer ali alguns problemas ao meio ambiente de um modo geral. E sim, ele é usado, substâncias químicas dependendo da fase que ele queira combater. Larvicida para fase larvária e adulticida para fase adulta. Então aqui a descrição do controle químico está correta, então o que não estava correto era a descrição do controle legal, que é o que a gente estava buscando. Portanto, aí a gente pode marcar que a número 2 é letra C. Então, gente, respostas ficaram número 1, letra E, e número 2, letra C. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, um joinha no vídeo, que ajuda muito, e considere se inscrever no canal, que quem sabe o canal de alguma maneira também possa te ajudar. Obrigada pela atenção de vocês mais uma vez e bons estudos!